Como você bem sabe, nós estamos caminhando em uma nova série de mensagem que tem por título As Obras da Fé. E nós temos aprendido e temos compreendido, e o meu amigo Eliel, em uma das conversas no nosso grupo, onde nós éramos inspirados pelo pastor Fábio e também trocávamos experiências a fim de que nós pudéssemos chegar preparados para aquilo que o Senhor deseja comunicar através dessa nova série, ele disse muito bem, que as obras da fé é tudo aquilo que eu faço ou que talvez eu deixe de fazer após eu ter um encontro verdadeiro com Cristo. E se você se lembrar, na primeira oportunidade dessa série, o pastor Fábio falou que as obras da fé, ela tem realmente esse objetivo, revelar Cristo. A única coisa que as obras não são capazes de fazer é nos dar a salvação, porque a salvação ela vem pela graça, e a graça de Jesus nos alcançou, nos salvou, nos redimiu, mas a partir do momento que nós experimentamos essa salvação, nós começamos a trabalhar para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas ações, das nossas atitudes, que são as nossas obras. Semana passada o Eliel conversou com a gente e falou a respeito da obra de ser igreja. O que a gente precisa fazer para que verdadeiramente as obras da fé sejam manifestas nesse ambiente de ajuntamento, de comunidade, de igreja. Uma igreja que não vem para a igreja, mas uma igreja que é igreja e se reúne em um local, em um determinado espaço físico, tão somente para celebrar, para agradecer, para reconhecer as bondades desse Deus maravilhoso que nos alcançou através da sua graça misericordiosa para que nós estivéssemos aqui. E hoje eu quero falar com você de algo que para mim é uma continuidade das obras de ser igreja. Que quando nós entendemos que a igreja não é esse prédio, a igreja não é o local de ajuntamento, mas nós somos a igreja e uma igreja que está em movimento, eu entendo que nós somos chamados pelo Senhor para manifestar as obras da fé na comunidade em que nós vivemos. E comunidade que eu falo fora desse prédio, na sociedade, nas nossas atividades profissionais, o nosso relacionamento familiar, interpessoal. E esse é o desejo do meu coração, comunicar com você nessa noite. Você está disposto a caminhar comigo? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro dos Hebreus, capítulo de número 11. A carta escrita ao povo hebreu, no capítulo de número 11. Eu quero ler tão somente um versículo, que é o versículo de número 33. Hebreus 11, 33. Só que antes de nós lermos esse texto, eu quero somente recapitular com você o que fala Hebreus 11. Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E o escritor aos Hebreus, ele passou boa parte do tempo falando a respeito de diversos personagens que impactaram a história do povo hebreu através das suas ações movidas pela fé no Senhor, pela fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus Soberano, aquele que era unicamente adorado dentro da comunidade israelita. Mas chega um determinado momento que ele fala, olha, eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho tempo hábil para falar de homens como Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, do profeta Samuel, e dentre outros, e nós poderíamos colocar, quem sabe, também o nosso nome, porque nós temos dado continuidade a essas obras através da fé que Cristo Jesus tem colocado à nossa disposição e que nós exercitamos ela com as nossas atitudes. Mas lá no versículo 33 ele diz que por não ter tempo de falar dessas pessoas, ele não pode anular o que elas fizeram. E ele diz, aos quais pela fé conquistaram o reino, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. O meu objetivo nessa noite, amigos, é falar com você que esses homens que não houve tempo suficiente para o escritor de se dedicar para falar de forma mais detalhada, como ele falou, por exemplo, de Abraão, de Raabe, a quem o pastor Fábio usou como exemplo na primeira ministração, mas que em nenhum momento, por não ter tido a oportunidade de detalhar de uma forma mais específica o que eles fizeram, eles deixam de ser mais importante ou de exercer obras, ações, atitudes através da fé, mais importante do que Abraão e Raabe, por exemplo. E quando eu olho para isso, eu entendo que as obras da fé, que corresponde a tudo aquilo que eu faço a partir do momento que eu sou alcançado por Cristo, ela não é uma ação, uma atitude ou algo exclusivo de um grupo de pessoas. A gente pode achar que as obras da fé são somente para os pastores,
que as obras da fé precisam ser manifestas e precisam ser feitas pelos pregadores, pelo líder de célula ou por aqueles que exerçam um cargo eclesiástico. Não, as obras da fé, elas são para todos e elas caem muito bem em qualquer lugar. E eu quero usar, com base nesse texto de Hebreus, como pano de fundo a história de um homem, que vai muito de encontro com isso, que eu estou dizendo, que as obras da fé, elas estão disponíveis para todos. Todos nós temos a oportunidade de manifestar boas obras através da nossa fé, olhando para a história de um homem chamado Neemias. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta lá no livro de Neemias, está praticamente ali no meio da Bíblia, um pouquinho antes do livro dos Salmos. Eu vou falar a respeito da história desse homem, que foi um homem que escolheu, mesmo estando em uma situação aparentemente confortável, exercer através da fé obras que iriam mudar de uma vez por todas a história de uma nação. Você está disposto a caminhar comigo nessa noite? Eu quero, através da vida de Neemias, mostrar que eu e você fomos escolhidos pelo Senhor para, através da fé que temos em Cristo Jesus, praticar obras que vão abençoar as pessoas lá fora. E aí nós continuaremos sendo igreja, uma igreja viva, uma igreja que se movimenta e uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Eu vou dividir essa ministração em 4 blocos, pegando aquilo que nós usamos no texto de Hebreus, que aqueles que foram alcançados por uma fé remidora em Cristo Jesus, eles conquistam o reino, eles praticam a justiça, eles alcançam o cumprimento de promessa e eles fecham a boca dos leões. E eu vou usar a história de Neemias como um pano de fundo para que a gente entenda e compreenda isso de uma forma prática e bem objetiva nessa noite. Então, antes de falar com você a respeito do que Neemias fez e de como ele impactou de uma forma tão poderosa uma nação inteira, eu quero contextualizar você o que está acontecendo nos dias de Neemias, de forma bem objetiva. Devido à rebeldia, devido ao afastamento das vontades e das promessas de Deus, o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse cativo. Eles foram levados cativos para a Babilônia, ficaram na Babilônia durante 70 anos, e durante 70 anos eles foram oprimidos, eles foram destruídos, eles passaram por diversas opressões, mas algumas pessoas foram privilegiadas, aqueles que faziam parte da linhagem nobre, aqueles que faziam parte de uma esfera social um pouco mais elevada, eles foram preservados por Nabucodonosor, passaram a fazer parte da elite do reino ali na Babilônia, começaram a aprender a cultura daquela época, para que eles pudessem exercer uma atividade diferenciada dentro do reino babilônico. Depois que a Babilônia caiu e os persas vieram e dominaram, os monarcas persas permaneceram fazendo a mesma coisa. Eles continuaram usando essas pessoas de uma linhagem mais nobre para fazer parte da staff, para fazer um serviço de escravo, um serviço de escravidão, porque eles estavam privados da liberdade, mas com algumas mordomias diferentes dos demais. E é nesse contexto que aparece a história de um homem chamado Neemias. Neemias, ele servia como mordomo, ele fazia um serviço de servir o alimento, o vinho, para um dos reis daquela época, que era o rei Artaxerxes. E quando ele estava fazendo isso, quando ele estava exercendo o seu ministério, ele se deparou com uma situação que trouxe grande tristeza para a vida de Neemias. Eu não vou ler, amigo, os textos na íntegra, porque aí nós ficaríamos aqui até às 11 horas e os corintianos com certeza iriam brigar comigo. Mas eu quero que você depois, se tiver a oportunidade, estude o livro de Neemias. É uma leitura muito agradável, uma leitura muito fácil de ser feita, que conta uma história sendo narrada na primeira pessoa pelo próprio Neemias, acerca do que ele fez, motivado por uma fé e por uma promessa que existia sobre a sua nação, que era a nação de Israel. Quando ele estava exercendo o seu ministério, o texto vai dizer lá no primeiro capítulo de Neemias, que ele recebeu a visita dos seus irmãos. E um dos seus irmãos foi questionado por ele de como estava a situação em Jerusalém. Ele falou, olha, como que está a situação do povo? Porque o cativeiro havia acabado, os 70 anos havia se findado, e alguns que sobreviveram ao cativeiro, que eram mais conservadores, que eram mais saudosistas, resolveram voltar para Jerusalém. E ele estava preocupado e curioso com o que estava acontecendo com essas pessoas. E aí ele fala para o seu irmão, dizendo, olha, me conta como que estão as coisas lá em Jerusalém. E aí o seu irmão vai dizer, a partir do versículo 3, dizendo, olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passaram por grande sofrimento e humilhação.
o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí o texto vai continuar dizendo, lá em Neemias 1, no versículo 4, que quando ele ouviu essas coisas, ele sentou-se e chorou. E ele passou dias lamentando-se, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então, um homem que estava em um contexto privilegiado, porque ele havia sido escolhido para servir diante do rei, e ele não sofria as mesmas mazelas que os seus compatriotas, ele se preocupou de uma forma muito intensa com a necessidade dos seus amigos. Quando eu olho para a história de Neemias e quando eu olho para aquilo que lemos em Hebreus 11:33, eu entendo algumas verdades, e a primeira que eu quero compartilhar com você nessa noite é que as nossas conquistas pessoais são oportunidades de manifestarmos as obras da fé. Porque perceba que Neemias, ele vivia em uma posição muito privilegiada. Neemias, ele havia sido colocado em uma posição estratégica. Ele não estava sofrendo as dificuldades do cativeiro babilônico. Ele não estava sofrendo com a privação que os demais sofreram. Apesar de estar privado da sua liberdade, de não poder sair, de não poder fazer o que ele bem queria, ele estava aprisionado com alguns privilégios que muitas pessoas da época desejariam. E eu entendo isso, e nós precisamos compreender, e eu desejo muito que você entenda e compreenda isso, que nós vemos trabalhando ao longo desse ano séries que são conectadas, que vão se juntando, formando uma colcha de retalhos para que a gente compreenda verdadeiramente o nosso propósito aqui. Nós entendemos até há 2 semanas atrás que nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Deus. Só que apesar de fazer parte do reino de Deus, a gente vive no reino dos homens. E eu entendo, amigos, que muitos de nós aqui temos sido abençoados por Deus de uma forma sobrenatural nesse mundo em que vivemos, nessa sociedade em que nós estamos vivendo. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito social, familiar. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm ocupado posições de destaque. Posições que quando a gente olha e percebe um mercado, quando eu falo, por exemplo, do mercado de trabalho, que é tão concorrido, a gente muitas vezes não entende por que estamos aonde estamos. E existe uma explicação muito clara para isso. Deus permite que as nossas conquistas pessoais se tornem oportunidades de manifestarmos a nossa fé através das nossas obras. Faz sentido? Porque é isso que Neemias faz. Neemias está em uma situação totalmente confortável, mas quando ele escutou que a situação daqueles seus compatriotas que voltaram do cativeiro e que chegaram em Jerusalém era uma situação caótica, ele ficou extremamente constrangido. O texto diz que ele chorou, ele se lamentou por muitos dias. E aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua atitude? E eu me incluo nisso, qual tem sido a minha atitude em meio às situações que a gente tem se deparado hoje? Às vezes situações no nosso convívio familiar. Às vezes situações tristes compartilhadas pelos nossos amigos de trabalho. Às vezes situações tristes, calamidades que a gente se depara com ela na reportagem, no noticiário da televisão. Será que a gente se lamenta? Será que a gente fica triste? Será que a gente se compadece daquilo que as pessoas estão enfrentando? Eu sou ousado a dizer que na maioria das vezes sim. E aí eu te devolvo a pergunta novamente, será que isso é suficiente? Será que se lamentar, será que ficar triste, será que ficar chateado, será que quem sabe em uma conversa de sofá com a nossa esposa, com o nosso marido, quem sabe em uma conversa ali na hora do almoço com os companheiros de trabalho, a gente olha para o amigo, para a pessoa que está próxima da gente e fala, poxa, que situação difícil que o Roger está passando, né? Cara, eu não sei o que eu faria se eu estivesse na pele dele, se eu estivesse passando por aquilo que ele está passando. E aí eu sou ousado em dizer para você, para a gente revisitar aquilo que foi ministrado pelo pastor Fábio no primeiro encontro. E se você porventura não participou, não acompanhou, você tem a oportunidade de visitar depois o nosso portal, lá no YouTube, no portal da Comuna, e revisitar essa ministração, onde o pastor Fábio contextualiza de uma forma muito sintética e muito prática o que são as obras da fé, dizendo que a fé sem obras é uma fé morta, dizendo, usando o exemplo que Tiago dá quando ele usa a paráfrase de Eugene Peterson, a mensagem, dizendo que você olhar para a fé e não ver obras é a mesma coisa que você vê um corpo sem alma, é um mero cadáver, não tem utilidade nenhuma. E quando a gente se depara em uma situação como essa, de quem sabe ficar triste, ficar chateado, até entender que a situação de que
que a pessoa esteja passando é uma situação complicada e a gente não faz nada, nós estamos enquadrados nesse perfil. Só que Neemias, ele se lamentou, ele ficou triste, mas o texto vai dizer que ele jejuou, ele orou e ele esperava de Deus um sinal e uma oportunidade para fazer algo diferente em prol das pessoas que estavam sofrendo na terra dos seus pais. Eu já disse aqui algo, algumas ministrações atrás, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e eu gostaria muito de repetir isso com você. Se a gente não mudar as coisas ruins que a gente vê, essas coisas irão mudar a nossa maneira de viver. Eu vou repetir isso para você porque nós precisamos, de uma vez por todas, colocar isso no nosso coração e começar a exercitar a nossa fé através das nossas obras. Se a gente não mudar as coisas que a gente vê, a gente vai permitir que essas coisas mudem a nossa maneira de viver. E quando eu compartilhei isso com vocês, eu compartilhei o testemunho de um amigo meu, que também é o meu testemunho. Porque como o Eliel disse, muitas vezes, amigos, a gente está preocupado com o nosso bem-estar. A gente está olhando somente para o nosso umbigo, a gente está preocupado somente com a nossa situação. Se eu estou bem, beleza, cada um que corra aí, que faça a sua correria, e um por um e Deus por todos. Só que na vida de quem serve a Deus e naqueles que foram alcançados pela fé, que promove salvação nas nossas vidas, isso não faz sentido. E eu contei para vocês nessa oportunidade, quando nós estávamos em uma série falando a respeito do Cristo, se eu não estiver enganado, desse amigo meu. Eu estava trabalhando num setor ali na região da Lapa, eu era novo naquela região, e eu precisava muito da ajuda dele para conhecer o território de atuação, ser apresentado nos consultórios médicos, entender quais eram os principais pontos de venda, e esse rapaz nunca tinha disponibilidade para me ajudar, para fazer um trabalho que no segmento em que eu trabalho chama-se de monitoria. E um belo dia, preocupado já, porque eu já estava quase 1 mês naquele lugar, eu cheguei para ele e falei: amigo, eu preciso da tua ajuda. Porque senão daqui a pouco o gestor vai perceber que existe um gap naquilo que eu estou fazendo e automaticamente isso vai refletir em você, porque a tua obrigação e o teu papel é me treinar. Preocupado tão somente com o meu bem-estar, preocupado com o meu umbigo. E aquele amigo chegou para mim e compartilhou que ele estava passando por um momento muito difícil na sua vida pessoal, porque no final da gestação eles descobriram que o seu filho, o segundo filho, o primeiro filho homem dele, ele já tinha uma menina, iria nascer com síndrome de Down. E quando essa notícia veio, ele travou, ele ficou estagnado, ele não conseguia mais performar, ele não tinha força para trabalhar, ele saía de casa, mas não trabalhava, não executava, não fazia as suas atividades. E aí o Anderson, que estava preocupado com as suas necessidades pessoais, começa a ser desafiado pelo Espírito Santo para abençoar a vida de alguém que estava em uma situação muito mais difícil do que a minha. Porque se ele não pudesse me ajudar, amigos, eu ia ter que dar os meus pulos. Talvez eu ia ter que buscar um concorrente, talvez eu ia ter que levar um pouquinho mais de tempo, mas eu iria descobrir, iria conseguir fazer o meu trabalho. Mas aquele rapaz, a situação dele era muito mais crítica do que a minha. Só que se a gente não mudar as coisas que a gente vê, essas coisas vão mudar a nossa maneira de viver. E aí eu cheguei para esse amigo e falei: poxa, cara, eu não sabia dessa situação, entendo, me coloco à disposição para te ajudar de alguma forma, mas eu quero te levar a pensar em algumas questões. Se você perder o teu emprego porque você não tem mais motivação, você não tem mais possibilidade de performar, você não consegue mais se engajar da maneira que é necessário, eu acredito que a tua situação ela pode ficar um pouco pior. Porque o teu filho vai precisar do bom convênio que você tem hoje, vai precisar da renda que você tem hoje, porque a tua esposa já não está mais podendo trabalhar. E eu comecei a conversar com aquele rapaz e, em vez de ser ajudado por ele, comecei a ajudá-lo e motivá-lo diariamente para que ele começasse a retomar aquela tração que era necessário para que ele pudesse performar naquela região em que nós estávamos locados. O resumo disso, amigos, e eu conto naquele primeiro momento, é que esse rapaz começou a ter novamente estímulo, esse rapaz começou a ter novamente vontade de trabalhar, esse rapaz começou novamente a visitar os médicos, fazer ações estratégicas, o resultado dele começou novamente a aparecer, as coisas começaram a acontecer, os gestores começaram a olhar para ele de uma forma diferente e as coisas estavam caminhando dentro da normalidade. Até que um belo dia, próximo de completar 1 ano de idade, o filho dele, que sofria de síndrome de Down e tinha uma imunidade muito baixa, faltando coisa de 15, 20 dias no máximo para o aniversarinho de 1 ano, teve uma crise respiratória, foi internado
ia precisar ficar alguns dias dentro de um hospital ali na região da Lapa. E eu não contei a vocês nesse momento, mas eu conto naquela ministração. Quando essa criança nasceu, eles passaram cerca de 20 dias dentro do hospital. Eles passaram o Natal e o Ano Novo dentro do hospital, porque a situação do filho dele era muito complicada. E aquele rapaz que já tinha confiança, já havia se passado mais ou menos 6 meses de relacionamento, nosso profissional, ele me liga um belo dia de manhã, me chama para tomar um café, a gente senta para tomar um café, e ele abre o coração e fala: Anderson, aconteceu essa situação com meu filho e eu estou desesperado. Meu filho vai completar 1 aninho daqui a alguns dias, e será que eu vou passar o aniversário de 1 ano do meu filho dentro do hospital novamente? Será que novamente eu vou passar um Natal e um Ano Novo dentro do hospital? Uma criança que a saturação não subia mais do que 85%. A base de oxigênio é uma situação bem complicada. E aí, amigo, se você ver um amigo teu, como foi dito lá na paráfrase de Eugene Peterson, passando necessidade, desempregado, e olhar para ele e tão somente falar: olha, que Deus te ajude, você não está fazendo nada, porque a fé sem obras, ela é morta. E nós precisamos expressar as nossas obras através da nossa fé. E eu olhei para ele e falei assim: amigo, eu tenho fé que o Deus a quem eu sirvo é poderoso para fazer um milagre na vida da tua criança. E ele falou: eu também acredito, Anderson, você me ajuda? Eu falei: vamos juntos. E nós caminhamos, amigos, por mais ou menos 1 semana, 10 dias, não mais do que isso, visitando aquela criança todos os dias ali no hospital, no horário das visitas, aproximadamente 2, 2:30 da tarde. Eu entrava ali, orava por ele, ungia ele e profetizava saúde sobre a vida daquela criança. Faltando 2 dias para o aniversário dele, aquela criança teve alta para glorificar o nome de Jesus. E aquele rapaz, que quando eu cheguei naquele lugar, estava desmotivado, estava totalmente travado, ele parou um dia comigo no almoço e falou assim: sabe, Anderson, eu conheço um pouquinho da Bíblia, eu conheço um pouquinho do Evangelho, porque eu sou formado no direito e eu tive educação religiosa em um momento na minha universidade. E eu entendo que Deus, ele se revela através das pessoas, porque quando as pessoas se preocupam uma com as outras, elas revelam quem Deus é. Anderson, eu olho para você e eu vejo Deus na sua vida, porque você não tinha obrigação nenhuma de se preocupar com a vida do meu filho, com a minha situação, mas você investiu tempo, você investiu esforço para que juntamente comigo você carregasse esse fardo, e essa vitória que eu tenho hoje, ela é tua também. Amigos, eu não estou falando isso para dizer para você que o Anderson é melhor do que você, ou que o Anderson tem mais predicados do que você. Não, eu estou dizendo que muitas vezes a gente está olhando para o nosso umbigo, a gente está olhando para a nossa necessidade e estamos deixando de perceber uma oportunidade de glorificar o nome do nosso Deus. As nossas conquistas pessoais, os lugares que o Senhor tem nos colocado, muitas vezes lugares de destaque, muitas vezes você tem ocupado uma posição estratégica na tua empresa, muitas vezes você ocupa uma posição de liderança na tua família, não é tão somente porque você fala bem, porque você estudou muito, ou porque você tem capacidade, é porque o Senhor deseja usar a tua vida para que a tua fé ela seja manifesta em obras, e obras que glorifiquem o nome do Senhor. Não adianta a gente ficar se lamentando, não adianta a gente ficar chorando. O Senhor tem nos convidado para nos ajuntarmos para orar, para jejuar e para receber do Senhor estratégias que irão mudar a história das pessoas e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em nós, mas também através de nós, com as obras que a gente tem feito para glorificar o nome dele. Faz sentido? Então louve ao Senhor nesse momento enquanto eu bebo um pouco de água. O Senhor conta comigo e com você, amigos, para que a gente verdadeiramente venha usar aquilo que o Senhor tem feito de bom em cada um de nós, para abençoar outras pessoas que estão lá fora. Neemias, ele ficou triste com a situação, e ele desejava do fundo do seu coração fazer alguma coisa para mudar a situação dos seus compatriotas, dos seus amigos. E aí a segunda verdade que eu encontro quando eu olho para a história de Neemias e quando eu olho para o texto que nós lemos lá em Hebreus 11:33, é que as obras da fé, elas glorificam a Deus e elas abençoam as pessoas. Porque Hebreus diz que eles conquistam o reino. Quando você conquista posições de destaque, é para que você verdadeiramente venha expressar as obras da fé através da tua conduta diária. Quando você entende que você pratica a justiça, eu sou levado a entender que as nossas obras elas precisam glorificar
o nosso Deus e abençoar as pessoas, porque se tem alguém que é justo, esse alguém é o nosso Deus. Neemias, lá no capítulo 2, você pode olhar e observar depois, ele se apresenta aproximadamente 4 meses depois. Isso mesmo, amigo, 4 meses depois de receber a notícia que Jerusalém estava destruída, devastada, que os muros haviam sido queimados e derrubados, ele se apresenta diante do rei com um semblante triste. E quando ele chega diante do rei, o rei que conhecia ele muito bem, questiona ele dizendo o que está acontecendo, por que ele estava triste, por que ele estava daquela forma. E ele olha para o rei e fala assim: rei, como que eu não vou estar triste, sendo que a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída, está devastada? E aí, queridos, quando eu olho para isso e eu entendo que as obras da fé, elas precisam glorificar a Deus e abençoar as pessoas, eu consigo enxergar algumas verdades que acontecem nisso, que quando nós colocamos à disposição do Senhor os nossos dons e talentos, o Senhor nos usa para glorificar o nome dEle. Porque o texto lá em Neemias capítulo 2, versículo 5 diz que quando Neemias é questionado pelo rei a respeito da sua tristeza, do seu semblante abatido, ele responde: olha, rei, se for do teu agrado, e se eu puder pedir alguma coisa e contar com a tua benevolência, eu peço que me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, lá em Judá, para que eu possa restaurá-la. Quando a gente olha para as coisas que a gente vê lá fora e que causa tristeza, que causa muitas vezes um sentimento de olhar e ver a injustiça, a desigualdade, sendo prevalecida nas relações, ou nas atitudes, ou nas situações, e a gente se posiciona diante de Deus para exercitar a nossa fé através das nossas obras, o Senhor, Ele nos honra e Ele promove oportunidades para que o nome dEle seja glorificado. Neemias faz um pedido ao rei, quem sabe sem imaginar qual seria a resposta do rei. Mas a resposta do rei me leva a entender uma outra coisa, que a gente precisa ser estratégico e ter um plano muito bem elaborado. Porque o rei olha para Neemias e fala: poxa, você deseja ir lá para Jerusalém? Quanto tempo vai demorar isso? Você precisa de quanto tempo para fazer esse projeto? Neemias tinha tudo muito bem detalhado. Ele tinha tudo muito bem mapeado. Ele passou durante 4 meses triste, chorando, lamentando-se, mas jejuando e orando e falando: Senhor, como que o Senhor deseja usar a minha vida? Como o Senhor deseja usar a minha fé para, através das minhas obras, eu abençoar a minha comunidade, eu abençoar a sociedade em que eu estou firmado, eu abençoar os meus compatriotas que voltaram para Jerusalém e se depararam com uma cidade totalmente devastada, destruída, que não tem o conforto que eu tenho aqui, que não tem as possibilidades que eu tenho aqui. Senhor, eu quero que o Senhor use a minha vida para que as minhas obras glorifiquem o teu nome e abençoe as pessoas. Ele olha para o rei e apresenta para o rei qual é o prazo que ele vai ter para executar essa tarefa. E aí, queridos, quando a gente tem a certeza de que o Senhor está com a gente pode ser ousado e pedir ainda mais, porque o Senhor move o coração do rei ao nosso favor. Neemias, ele olha para o rei e diz assim: rei, se for do teu agrado, lá no versículo 7 do capítulo 2, eu queria te pedir cartas para que eu leve aos governadores dos transeufrades, para que me deixem passar até que eu chegue em Judá. E também eu quero uma carta para Asaf, que é o guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para que os muros da cidade e para que a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondade e a mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu a todos os meus pedidos. O Senhor, queridos, Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida, para que através das nossas obras, a gente glorifique o nome do Senhor e abençoe a vida das pessoas. A gente não foi chamado para ser frequentador de culto. A gente não foi chamado tão somente para estar reunidos aqui. Isso faz parte das obras da fé, como foi muito bem dito pelo Eliel. Só que quando a gente cria maturidade, quando isso faz parte do nosso estilo de vida, a gente muda de estágio, a gente muda de nível e a gente começa a fazer a obra de ser igreja lá fora na sociedade. É isso que está acontecendo na vida de Neemias. Neemias deixou de olhar para a sua necessidade, para o seu conforto, para a posição em que ele estava e passou a se preocupar com aqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. Sabe por quê, amigos?
Porque quando você tem um chamado, quando você é alcançado pela misericórdia de Deus, você não quer guardar isso somente para você, você quer repartir e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. E sabe o que é mais interessante? É que se tem algo que é infalível no reino de Deus, é a lei da semeadura. Quando você escolhe, através das suas obras, glorificar a Deus e abençoar pessoas, isso lá na frente vai ser revertido em bênção para você. Aproximadamente 10 anos atrás, amigos, eu estava na comunidade em que eu servia naquela época e um amigo meu me ligou. Eu já compartilhei com vocês aqui, eu trabalho na indústria farmacêutica há aproximadamente 12 anos. Naquela época eu trabalhava em um laboratório e ele me ligou falando assim: Anderson, tem uma moça lá no meu trabalho que ela descobriu agora que ela está gestante, só que a gestação dela é uma gestação de risco. E ela vai precisar usar um anticoagulante durante os 9 meses de gestação. Porque o risco dela ter um aborto instantâneo, um aborto espontâneo, e perder a criança se ela não fizer o uso desse anticoagulante, é muito grande. E o custo disso para ela mensalmente beira na casa de R$3.000. Isso há 10 anos atrás. E na empresa onde eu trabalhava, amigos, nós tínhamos dentro do portfólio esse anticoagulante injetável. Um anticoagulante muito utilizado em situações como essa. E eu peguei e falei assim: olha, Ricardo, eu vou tentar de alguma forma ver o que eu consigo. A gente recebe uma quantidade de amostras muito pequena, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Ele falou: me ajuda de alguma forma. Ele falou: cara, se você conseguir uma farmácia de um parceiro teu, que a gente consiga comprar de uma forma mais barata, eu estou disposto a custear o tratamento dela, porque ela não tem condições. Porém, esse custo fica pesado. Eu falei: eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí começamos a conversar com um amigo aqui, um amigo ali, nós mobilizamos a Regional de São Paulo e praticamente, amigos, todas as amostras que nós tínhamos recebido no intervalo dos últimos 2 meses, chegou até mim e era o suficiente para que a gente atendesse toda a gestação daquela moça. E o nome do Senhor foi glorificado na vida dela. A gestação correu bem, teve ali os seus cuidados, as suas particularidades, mas correu muito bem, a criança nasceu. Eu acredito que esteja muito bem, faz muito tempo que eu não falo com o Ricardo sobre esse assunto, mas quando a criança nasceu, o Ricardo veio até a nossa comunidade, ele ministrava lá, e ele agradeceu a minha pessoa, agradeceu as pessoas que estavam envolvidas para ajudar em oração, e a gente faz isso, amigos, sem interesse. Por quê? Porque é uma forma de nós glorificarmos o Senhor. E eu sei que você sabe, eu vou ser papai provavelmente daqui 10 ou 15 dias no máximo. Rebeca está às portas, e para minha surpresa, no mês de março, quando nós descobrimos a gestação da Sami, a Sami precisaria usar o mesmo medicamento que eu fornecia amostras há 10 anos atrás. Só que eu não trabalho mais na empresa em que eu trabalhava há 10 anos atrás. O anticoagulante hoje não tem mais amostras grátis por ser um medicamento injetável e de uso hospitalar. Só que o Senhor é tão bom, amigos, que quando a gente apresentou diante do convênio a solicitação médica para o tratamento, o convênio custeou todo o tratamento da Sami para que a Rebeca, daqui a 10, 15 ou quem sabe daqui a alguns minutos, porque já estamos com 38 semanas e a Sami pode a qualquer hora me ligar, chegasse sem nenhuma complicação e a gestação da Sami fosse totalmente tranquila. Sabe por quê? Quando as nossas obras glorificam a Deus e abençoam pessoas, a gente é o primeiro a ser abençoado, porque o Senhor faz com que as bênçãos alcancem a tua vida, alcance aqueles que estão à tua volta, e você verdadeiramente experimenta aquilo que a palavra diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja Deus. Se é para Ele, aplauda com alegria nessa noite. O texto lá de Hebreus 11:33 diz que pela fé esses homens conquistaram reinos, esses homens praticaram a justiça, esses homens, eles tiveram a ousadia de se apresentar diante de Deus e ver e enxergar o cumprimento das promessas. E quando eu olho para esse terceiro ponto, o cumprimento da promessa, e eu olho para a história de Neemias, eu entendo que as promessas de Deus, elas se tornam reais através das nossas escolhas. Porque qual foi a escolha de Neemias? A escolha de Neemias foi se preocupar com a situação daqueles que estavam em situação de vulnerabilidade. Porque existia uma promessa de Deus quando o cativeiro foi prometido.
O Senhor, através da vida do profeta Jeremias, disse: olha, serão 70 anos de cativeiro, mas após esses 70 anos, eu vou visitar o meu povo, eu vou trazê-los de volta e eu vou abençoá-los de uma forma poderosa. Só que sabe qual que é o nosso problema, amigos? E eu me incluo nisso. Muitas vezes a gente se apega nas promessas e tem a falsa impressão de que se o Senhor prometeu, eu preciso ficar tão somente de braço cruzado e esperar a promessa se cumprir. Nós estamos enganados. Existem coisas que o Senhor faz, mas existem coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa se movimentar para que elas se cumpram nas nossas vidas. Aqueles que voltaram para Jerusalém porque não quiseram ficar na Babilônia. Voltaram para Jerusalém, mas voltaram para Jerusalém sem um plano, sem um objetivo, sem uma esperança. Voltaram tão somente para voltar. E quando chegaram e se depararam com uma cidade devastada, com uma cidade à base de entulhos, de escombros, quando viram os muros da cidade, que era uma forma de segurança estratégica para as comunidades daqueles dias, eles não tiveram nenhuma preocupação. Mas quando a notícia da calamidade de Jerusalém chegou aos ouvidos de um homem que estava vivendo dentro de um palácio, com mordomias, com regalias, tendo com certeza um bom salário, tendo com certeza recursos para ele e para a sua casa, isso mexeu com o ego dele, mexeu com o brilho dele, porque ele falou: existe uma promessa de Deus, e essa promessa ela só vai se cumprir se alguém se movimentar em direção a fazer aquilo que é a vontade de Deus. E foi isso que Neemias resolveu fazer. Ele falou: eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou me apresentar diante do rei, eu vou apresentar para ele um plano estratégico, ele vai usar de boa vontade para comigo, vai me fornecer recursos, vai me dar passe livre para que eu cruze as fronteiras, para que o nome do meu Deus seja glorificado através da minha fé, mas principalmente através das minhas obras. Eu te pergunto, você deseja ser alguém como Neemias? Você deseja que as obras da tua fé, a fé que existe no teu coração, uma fé que está muitas vezes firmada, alicerçada em uma promessa que Deus te fez lá atrás, mas que essa promessa só vai se cumprir no momento em que você começar a se movimentar para abençoar outras pessoas? Eu tenho algumas notícias para você e talvez elas sejam preocupantes. Quando isso acontecer, você vai começar a sofrer oposição. Porque quando a gente resolve se movimentar em direção à vontade de Deus, o inferno também se movimenta para tentar parar-nos, para que aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós não aconteça. Neemias enfrentou uma oposição terrível quando ele chegou em Jerusalém. Diz que homens como Sanbalat e Tobias olhavam para eles e zombavam dizendo: eles acham que vão reconstruir essa cidade? Eles acham que vão ter condições de levantar esses muros? Que levantem! Uma raposa vai ser suficiente para derrubar os muros. Só que sabe o que é interessante? É que a oposição, na maioria das vezes, é um sinal de que nós estamos fazendo a coisa certa. Quando eu olho para isso, eu entendo que no meio da oposição, a gente precisa ter confiança em Deus e perseverar sem esmorecer. Porque lá no capítulo 4 de Neemias, versículo 4 ao versículo 6, Neemias orou ao Senhor dizendo: ouve-nos, Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocam a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, nós fomos construindo o muro. Queridos, a oposição pode vir. Quando a oposição vier, a gente tem o direito de ficar triste. A gente tem o direito de ficar chateado. A gente tem o direito de se apresentar diante de Deus e falar para o Senhor aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem tirado a nossa estabilidade, aquilo que tem tirado a nossa confiança. Mas a gente não pode deixar de construir. A gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Eles se lamentavam, mas eles continuavam construindo, porque aquele que está engajado em uma obra, ele não pode parar. Aquele que está engajado numa obra verdadeiramente estabelecida pelo Senhor, ele não pode esmorecer, porque aquele que está conosco é muito maior do que qualquer oposição que a gente venha enfrentar. O Senhor nos chamou para, através das nossas escolhas, a gente experimentar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Neemias olhava para aqueles homens que zombavam da sua fé e que não acreditavam que as coisas poderiam acontecer, e falava para ele: continua zombando, continua tentando me distrair, mas eu estou empenhado em uma grande obra e eu não posso parar. E o Senhor ia abençoando
gradativamente cada uma das ações daqueles homens. Uma situação, amigos, que era humanamente impossível. Uma situação que era humanamente fora da realidade. Foi concluída em, acredite você, 52 dias. Neemias e os seus ajudantes precisaram de 52 dias para levantar os muros de Jerusalém e trazer de volta a segurança que o Senhor havia prometido à nação de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você tem uma fé verdadeira, uma fé genuína, que é mostrada, que é manifestada, que é revelada através das suas obras, e essas obras para abençoar pessoas e não exclusivamente para o teu benefício ou para aquilo que você precisa, o Senhor não para em momento algum de trabalhar por você, porque o desejo dele é abençoar a tua vida, é abençoar a tua família e fazer com que os planos e os projetos dele sejam concretizados em você. Eu, amigos, estou em um novo desafio profissional. E eu já estou caminhando para o final. E esse desafio profissional foi literalmente uma provisão de Deus em meio a uma situação totalmente caótica que eu estava vivendo. Eu estava passando por alguns dias difíceis na empresa onde eu estava trabalhando e frutos de algumas escolhas que eu fiz. Há cerca de 7 meses atrás eu recebi um convite para mudar de empresa. O meu concorrente me procurou, me fez uma proposta e naquele momento eu escolhi que não era a hora de me movimentar. E o Salmo 23 diz, lá no final, o salmista diz: olha, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu tenho vivido isso na minha vida, porque naquele momento eu sentei com a minha esposa, sentei com a minha família, conversei com os meus líderes e achei que não era o momento de me movimentar, porque eu tinha uma perspectiva olhando a curto prazo, acreditando e confiando, quem sabe, em promessas feitas por homens. E eu escolhi ficar onde eu estava. Só que passaram-se os dias, amigos, e a coisa ficou totalmente maluca. A empresa deu um 360 por causa de uma mudança de diretoria e eu comecei a enfrentar alguns dias bem difíceis. E bem no momento em que eu havia acabado de descobrir que a Rebeca estava chegando. E quando você que é pai sabe disso, quando você descobre a chegada do teu filho, o que você mais quer é estabilidade, é segurança, é tranquilidade. E eu ficava questionando o Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo? E aí, amigo, chegou uma pessoa para trabalhar nessa vaga que eu fui convidado e eu declinei. E qual foi o meu papel como concorrente dessa pessoa? Ajudá-lo. Apresentar para ele os hospitais, apresentar para ele os compradores, apresentar para ele, Roger, os principais médicos do setor. Porque eu entendo para mim, amigos, que a concorrência ela é dentro da sala de negociação. Mas se eu posso ajudar o meu próximo, eu glorifico o nome de Deus. As obras da fé glorificam a Deus e abençoam as pessoas. E quando eu faço escolhas e me movimento, as promessas de Deus se cumprem na minha vida. Esse rapaz começou a ser treinado, começou a colocar a casa em ordem, um setor que estava totalmente bagunçado, um setor que estava totalmente devastado e que fruto disso eu estava sendo muito beneficiado aonde eu estava, porque somos concorrentes diretos. E ele começou a colocar a casa em ordem. 3 meses depois, ele recebe uma proposta para voltar para o segmento aonde ele trabalhava. Sabe o que esse rapaz fez? Ligou para mim, sabendo o que eu estava enfrentando aonde eu estava, e falou: Anderson, eu sei que essa vaga que eu estou hoje era para ser sua. Você recebeu um convite há 6 meses atrás, não foi? Eu falei: recebi, Diego. Ele falou: amigão, eu vou sair. E eu quero saber se hoje faz sentido para você fazer esse movimento. Eu falei para ele assim: hoje faz sentido sim, Diego. Ele falou assim: então eu vou indicar você para o Leandro, que é o gestor da vaga. Eu falei: faça isso e eu vou ficar extremamente agradecido a você. Você lembra que eu disse que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? Tem horas, amigos, que a gente nos movimenta, a gente faz escolhas, que às vezes não é a melhor escolha para aquele momento, e não tem nada de errado, porque nós somos humanos. E quando essas escolhas acontecem, a misericórdia do Senhor vai na frente, tentando ajustar as coisas para que a gente sofra o menos possível. Só que tem horas que a gente faz escolhas que glorificam o nome de Deus e que faz com que o Senhor se alegre. E é nessa hora a bondade de Deus também vai na nossa frente e fazendo com que isso seja cada vez mais potencializado. Hoje, amigos, eu estou no lugar onde o Senhor quer que eu esteja, onde o Senhor abriu uma porta,
sem ter muito trabalho para fazer, porque o Diego ficou lá 3 meses colocando a casa em ordem. Sabe o que é isso? Quando você escolhe se movimentar no tempo de Deus, na vontade de Deus, as promessas do Senhor se cumprem na sua vida. E quando as promessas se cumprem, Hebreus 11:33 diz que a boca dos leões são fechadas para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu termino a minha participação nessa noite dizendo para você que as nossas escolhas, elas revelam as nossas obras e elas fortalecem a nossa fé. As nossas obras, elas precisam apontar para aquele que a gente confia. As nossas obras, elas precisam apontar para aquele que tem o poder de mudar a nossa história com uma única palavra. As nossas obras precisam apontar para aquele que, através da força e do poder que há no seu nome e que está disponível a cada um de nós, através da presença poderosa do seu Espírito Santo, promova a alegria nas nossas vidas e na vida das pessoas. O texto diz que depois de 52 dias, deles terem construído os muros novamente, reedificado os muros da cidade, Neemias convocou toda a nação com uma única ordenança para eles: vocês precisam se alegrar e vocês precisam celebrar, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você precisa entender que se você foi verdadeiramente alcançado por essa salvação poderosa e existe uma fé que te move, uma fé que te leva a conquistar os reinos, uma fé que te leva a praticar a justiça, uma fé que te leva a conquistar as promessas e que fecha a boca dos leões, essa fé precisa ser expressada através das suas obras, e tudo aquilo que você escolhe fazer ou tudo aquilo que você deixa de fazer são obras que vão glorificar o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor deseja de nós? Usar-nos como um instrumento para abençoar toda a terra. Você não foi chamado, amigo, para ser um frequentador de reuniões de quarta, de domingo ou de células. Isso aqui é tão somente uma preparação. Isso aqui é tão somente uma das obras que a nossa fé, ela faz, ela escolhe realizar, para que obras maiores sejam realizadas lá fora. Jesus disse aos seus discípulos: olha, vocês farão coisas muito maiores do que eu fiz. Sabe por quê? Porque essa promessa, ela está sobre as nossas vidas. O Senhor quer te usar para fazer coisas grandes lá no teu trabalho. O Senhor quer te usar para fazer coisas grandes lá na tua família. O Senhor quer te usar para fazer coisas grandes na sociedade em que você está vivendo, em meio ao caos que nós temos enfrentado, em meio a pessoas que estão vivendo em guerra, em uma polarização, como nós temos enfrentado nesse dia. O Senhor quer que você transmita paz, e paz é uma obra de fé daqueles que são salvos, daqueles que são chamados e daqueles que são escolhidos pelo Senhor.